Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Gente Daqui. Gente Daqui que está na Semana Farroupilha e por esse motivo nós estamos hoje no CTG Galpão Distância para acompanharmos uma palestra que vai acontecer hoje. Hoje nós temos uma palestra com o professor e mestre Anderson Amaral, também historiador do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, que traz uma palestra sobre a Revolução Farroupilha. Reflexões. E por isso, então, esse nosso especial. Hoje o CTG recebe, além dos visitantes da casa, também os visitantes do Tropeiro das Missões, CTG da Serrinha do Rosário, do município do Rolador. Então, agora, fique com a palestra do professor Anderson. Hoje, nós temos a grata satisfação, essa alegria, de trazer até o CTG, no momento, é o maior historiador aqui de São Luís Gonzaga, das missões, profundo conhecedor da história do Rio Grande do Sul, da história de São Luís Gonzaga, da história do Brasil, da história universal. Muitos de vocês já o conhecem, mas hoje ele nos dá essa alegria de visitar o nosso Galpão Distância. O professor Anderson é professor e mestre em História, ele é formado em História e Filosofia, e é o historiador do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís Gonzaga, que alguns de vocês já visitaram. E ele está aqui para uma palestra sobre a Revolução Farroupilha. E, de antemão, professor, nós agradecemos muito a sua disponibilidade, porque sabemos do seu tempo, que é pequeno, e o senhor se dispôs aqui, vir aqui a transmitir para os nossos jovens, nesse dia que eles comemoram o seu dia da juventude tradicionalista, o senhor vem aqui nos trazer conhecimento. Seja muito bem-vindo, professor Anderson Amaral. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. Agradeço as palavras da dona Irene. Boa noite a todos. Saudação ao patrão Valderi Dalpai, sua esposa, em nome dele, todos presentes, principalmente os amigos que vieram do Rolador. É uma grata satisfação recebê-los em São Luís Gonzaga. E a ideia de hoje é fazermos reflexões aqui. Porque Revolução Farroupilha, todo mundo sabe. Claro que uns vão saber mais, outros menos, porque é normal. Mas todos sabem. Agora, o quanto nós refletimos, reflexionamos, pensamos o que aconteceu em 1835, o que esses fatos representaram à época e o que representa hoje. Quando nós podemos nos reunir, muitos jovens aqui hoje, seguindo tradições gaúchas que são anteriores à Revolução Farroupilha. A Revolução Farroupilha não marca o início da história do gaúcho, que é um início complexo. A origem do gaúcho não tem ainda uma definição cabal, final, pelos historiadores. Nós temos algumas ideias, mas nenhum historiador ainda conseguiu provar como é que surge esse típico elemento cultural do sul da América do Sul. O gaúcho não é do Rio Grande do Sul. O gaúcho também é da Argentina, alguma coisinha do Paraguai, do Uruguai e do Rio Grande do Sul. E hoje podemos dizer que o gaúcho está no mundo todo. Não é porque nasceu em algum local que seja gaúcho, não é? Nós temos muitas pessoas, patrão, nascidas no Rio Grande do Sul, que são sul-rio-grandenses. Não são gaúchos. Gaúcho é cultura, não é lugar de nascimento. Mas não viemos aqui falar da origem do gaúcho. Viemos falar da Revolução Farroupilha. Algo que
todos sabem, quando ela iniciou e quando ela terminou. Olha o que tem ali, Guerra Civil Brasileira. Nós vamos pensar isso depois. Tem uma pergunta lá no final. Se é guerra ou é revolução? Guerra Civil Brasileira. Aonde? Província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Era esse o nome do nosso, hoje, Estado do Rio Grande do Sul. Iniciou 20 de setembro de 1835, com a invasão de Porto Alegre, e vai terminar em 1º de março de 1845. Quantos anos durou? Não são 10 anos. 9 faltam uns dias. Ó, a nossa primeira reflexão, né? Nossa primeira reflexão. Não são 10 anos. Também não muda muito se são 9 anos, tantos meses, tantos dias, né? A gente acaba arredondando para 10 anos, até porque é um número que fica mais bonito. Nós vamos voltar a esse tema depois de guerra, né? Nós vamos voltar a isso. Por que que isso acontece? Antecedentes. Ninguém acorda numa quinta-feira de manhã e pensa, vamos fazer uma guerra, uma revolução, bora, né? Chama todo mundo. Não. As coisas precisam vir antes disso. O que aconteceu que esses caras resolveram pegar em armas e lutar? O que fazia mal para estes gaúchos? Que problemas eles tinham? Será que era porque uns tinham lenço vermelho e outros branco? Isso é outra guerra, né? Isso é Revolução Federalista. Podemos falar outro dia, viu, patrão? Olha só. Impostos. Todo mundo sabe o que são impostos? Sabem? É um negócio que a gente tem que pagar, né? O nome é um nome feio, né? Imposto. É imposto, tu tem que pagar. Não, mas eu não quero pagar. Não tem, eu não quero. Tu tem que pagar, senão tu vai ter problemas. Pagamos os impostos porque recebemos algumas coisas em troca, né? Pagamos impostos ao Estado, ao governo, acho que é melhor de vocês entenderem. Mas quando esses impostos estão muito altos, nós reclamamos. Hoje, do nosso jeito, votando e tal, mas na época não tinha muito como votar. Então, vão reclamar como, né? Com a Revolução. Trânsito de gado na fronteira. Só para vocês entenderem rápido, a província Cisplatina, que hoje é o país Uruguai, pertencia ao Brasil. O Brasil tinha dominado, invadido o Uruguai e pegou para ele. Em 1828, pouquinho antes da Guerra Farroupilha, o Uruguai se independeu, expulsou os brasileiros, só que muitos dos rio-grandenses ou gaúchos tinham fazendas no Uruguai. E como o Uruguai era do Brasil, esse gado ia e vinha tranquilo. Só que a partir do momento que o Uruguai virou um país, para esse gado vir para o Brasil tinha que pagar impostos. Então, mas é o meu gado, majestade, é o meu, estou trazendo o meu boi. Não. Está vindo de outro país. Para entrar no Brasil tem que pagar imposto. Então já é uma carga. E o charque, que era o grande produto do Rio Grande do Sul, é o que dava dinheiro aqui no Rio Grande do Sul. O charque, se eu fosse comprar o charque para fazer um carreteiro de charque, e eu fosse comprar ele no Uruguai ou na Argentina, nas Províncias Unidas do Prata, além do preço do charque, eu pagava 4% para o governo, como imposto. Então, se eu pagasse R$100 de charque, eu dava mais 4 para o governo. Se eu fosse comprar o charque do Rio Grande do Sul, eu pagava 15. Além de eu pagar os R$100 do charque, eu deixava mais 15 para o governo. Então, olha a diferença, é grande. Imaginem uma carga de navio de charque. 30 toneladas de charque. Pensem vocês, aonde vocês comprariam o charque? No 4, né? Eu mesma carne salgada. Por que eu vou pagar mais? Se eu tenho um açougue que cobra 4 e outro que cobra 15, eu vou comprar no açougue que cobra 4.
Isso é óbvio. Então, os brasileiros começam a comprar charque no Uruguai e na Argentina. E os rio-grandenses gaúchos começam a perder grana, a perder dinheiro. Esse charque vai ficando velho, vai apodrecendo, vai secando demais e não tem o que fazer. Os rio-grandenses, então, vão protestar e vão dizer, olha, dá um jeito aí, majestade, né? Mas o Brasil estava sem rei. Periodinho bravo, chamado período regencial. E aí não tinha rei, o rei tinha ido embora, deixou o filho dele, pequenininho ainda. Ninguém respondeu para o Rio Grande do Sul. Os gaúchos, então, foram cobrar uma dívida. Não, olha só, então, já que vocês querem manter o charque desse valor, paguem o que devem. Porque os gaúchos tinham ido lutar numa guerra anterior, que era a Guerra do Uruguai. De graça, para ajudar o Brasil. Afinal, somos o Brasil, ajudar nós mesmos. E o Brasil não pagou nada. Terminou a guerra, a ideia era o quê? Restituir as perdas dos rio-grandenses. O que gastaram na guerra. Quem voltou vivo, é claro. O Brasil perdeu a guerra para o Uruguai. O governo federal disse, não vamos pagar. Negociaram, não conseguiram. Optaram, então, pela guerra. Vamos dividi-la em 3 partes, para ficar um pouquinho melhor de entender. Primeira parte da guerra, do início dela até 11 de setembro de 1836. Já vou falar desse 11, muito importante. Primeira coisa da guerra, a batalha da Ponte da Azenha, invadiram Porto Alegre. Porto Alegre era pequeno, tá? Não é esse Porto Alegre gigante, capital do estado e tal. Na época, o Rio Grande do Sul tinha 5 municípios. E Porto Alegre nem era o maior era Rio Grande. A invasão de Porto Alegre foi simples. Qual era a ideia deles? Era prender o governador da província, prender, e dizer para o governo federal, nós só vamos devolver o governador se vocês baixarem o preço dos impostos. Não prenderam o governador porque ele fugiu, mas tomaram Porto Alegre, invadiram Porto Alegre e dominaram a cidade de Porto Alegre e depuseram, então, o Fernandes Braga, que era o governador, tiraram ele, e assume o 4º na linhagem de poder, que é o Marciano Ribeiro, que era apoiador das causas dos farrapos. Daqui um pouco alguém me pergunta por que é farrapos. Mas Porto Alegre não se agradou. Por que os porto-alegrenses não se agradaram de ficar dominado pelos farroupilhas? Porque ninguém se agrada de ficar dominado por ninguém, né? Lógico que não. A vida em Porto Alegre dificultou. Então, esses próprios porto-alegrenses vão se voltar contra quem? Contra os gaúchos do interior. E Porto Alegre, então, se une e expulsa de lá os farroupilhas. E recebe um título que ostenta até hoje, Muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre, leal ao imperador. Está no brasão de armas de Porto Alegre. É meio contraditório, né? Porto Alegre tem o Parque Farroupilha e a Semana Farroupilha gigantesca, lá um mês Farroupilha, mas Porto Alegre não quis a Revolução. Segunda reflexão. Vocês acham justo que Porto Alegre comemore a Revolução Farroupilha? Se eles não quiseram. Mas aí os porto-alegrenses vão dizer, mas eu não estava lá, professor. Quem não quis foi meu tataravô, eu achei legal, eu quero. Ah, opa. Então já tenho uma outra ideia, né? Então eu tenho que dizer, se tu acha que é justo a Revolução Farroupilha, comemoremos a Revolução Farroupilha, portanto. Mas talvez se tirassem da bandeira, né? Não sei. Mas é história, né? Qual o evento mais importante da Guerra Farroupilha? Esse aqui, ó. 11 de setembro, Batalha do Ceival. Uma batalha interessante que não era para ser uma batalha. Antônio de Souza Neto tinha ido buscar cavalos do sul do Rio Grande do Sul para a guerra. Descia com mais ou menos 300 homens, não se tem bem certo. Descia em direção ao sul do estado. Próxima cidade de Candiota, Ulha Negra.
e cruzou com um grupo de imperiais, homens do exército brasileiro, que tinham desembarcado em Rio Grande e rumavam para Porto Alegre. Cruzou porque cruzou, um acaso do destino. E quando eles se avistaram, a tropa imperial com 500 homens, a chance zero para o Neto vencer. Quando eles se avistaram, ainda o inimigo, os imperiais, estavam no alto de uma coxilha, o que dificulta ainda mais para os gaúchos. Mas vamos para a guerra, né? Era guerra. Se prepara e começam a guerrear. Mais ou menos 4 horas depois de combate, acontece um fato estranho, que vai dar vitória para os gaúchos. O comandante das tropas imperiais, a rédea do cavalo dele rompeu. Ele estava a cavalo, atrás das tropas, é claro. Vai colocar o chefe na frente, ele morrer, a tropa fica sem líder. A rédea do cavalo dele arrebentou, não se sabe se é porque estava gasta ou porque talvez um tiro tenha pegado de raspão, não se sabe. E o cavalo dele disparou, coxilha abaixo para trás. E o combate lá embaixo. E quem estava ao lado dele era o coronel subcomandante, que fez o quê? Foi atrás dele de cavalo para segurar o cavalo e salvar o comandante. O que aconteceu com a tropa? Quando viram o comandante e o subcomandante fugindo, porque eu estou lutando aqui. Quando eu olho, não está mais lá, desceu o cavalo, está indo embora. Os 2 líderes. Um sargento gritou para o clarim, que é o cara que toca o clarim, que os comandos são a clarim, no meio da guerra não dá para ouvir nada. Tocar debandar, que é fugir. O clarim olhou o chefe indo embora, né? O patrão foi embora, vamos fazer o que aqui nós, né? Tocou debandar, a tropa fugiu. A gauchada não entendeu nada, foi atrás, foi matando. E vencemos a Batalha de Seival. Mais de 100 mortos do inimigo, uma vitória gigante, assim, uma coisa, uma epopeia. À noite eles se reuniram e disseram, bom, nós vamos fazer o que agora? Aí, vamos proclamar a independência do Rio Grande do Sul. Carlos, como? A independência do Rio Grande do Sul. Então, mas nós não combinamos isso. Não, mas vamos fazer. Coronel Neto, depois General Neto, um homem muito intrépido, muito valente. Se um dia forem estudar alguém da Revolução Farroupilha, Coronel Antônio de Souza Neto, esse é o nome. O Coronel Neto foi convencido. O senhor declara, coronel? O senhor declara? Um estancieiro, só para você ter uma ideia, assim, ele tinha mais ou menos 20 mil cabeças. Assim. Estava na guerra porque gostava. E ele declarou, no dia 11 de setembro de 1836, a independência do Rio Grande do Sul. E criou a República Rio-Grandense. Bento Gonçalves, que era o líder do movimento, quando soube disso, pensou o quê? O Neto é louco. E agora, gurizada? Lascou. Bento mandou uma carta para o Neto. Como assim, independência? Só foi pegar cavalo. Não, aproveitamos, Bento. E o Bento disse, agora segura o rojão. Você sabe o que é isso? Nós declaramos guerra contra o Brasil. É só isso. O Rio Grande do Sul declarou guerra contra o Brasil. Quantas pessoas tinha no exército do Rio Grande do Sul? Nenhuma. Não tinha exército. Eram os homens dos estancieiros que estavam lutando. Dá para sustentar a guerra com o Brasil? Não sei, vamos tentar, né? Então essa foi a ideia. O Brasil, claro que não gostou. E nós iniciamos uma segunda fase, e aí a guerra feia mesmo. Aí na Ilha do Fanfa, no Rio Jacuí, um problemão para nós gaúchos. Perdemos a batalha e o Bento Gonçalves foi preso, nosso líder. Aí a gurizada disse, agora lascou. Peitamos o Brasil, e não foi só ele que foi preso, foram mais de 200 homens. Pegaram todas as armas, pegaram tudo. E agora? Seguimos lutando, depusemos as armas, um pessoal disse, vamos negociar para devolver o Bento, e nós voltamos. Um gritou lá, é só o Shark, gurizada. Nós vamos nos matar por causa do Shark. E o general Neto dizia, não, vamos frouxar. Começamos, vamos até o fim. Aí faltava gente, o que eles pensaram? E os escravos?
Vamos colocar os escravos para lutar. Mas eles não vão querer lutar. Por que o escravo vai lutar? Eu vou dizer, eu não vou. Então prometeram que se o Rio Grande do Sul vencesse e se tornasse um país, todos os negros que lutassem ganhariam liberdade. Opa, aí a coisa muda de figura. Os negros, então, alguns se dispuseram a lutar. Então nós começamos a juntar pessoas. Precisávamos de dinheiro e armas. Tínhamos um pouco, mas nós precisávamos sobremaneira de construir primeiro um país, uma nação. Bento Gonçalves é eleito presidente do Rio Grande do Sul. Somos um país. Mas ele está preso, já começamos errado. O Bento está preso. Mas como ele era o grande líder, e o povo ia seguir ele, então elege ele presidente. O Gomes Jardim, que era um político, assume. Nós temos que construir um país, não adianta ficar lutando contra o Brasil. Nós temos que construir um país, nós somos um país agora. E como é que nós vamos construir um país, né? No meio da guerra. Olha aqui. Colocamos Piratini de nossa capital e fomos conquistando, né? Porque tinha que conquistar as cidades. Não é que nem hoje. Vocês estão tudo de lenço, todo gaúcho, né? Hoje o cara diz, ei, vamos, cara, ei, vamos. Na época não, ninguém queria ser gaúcho. E eu já vou explicar no final porque que ninguém queria ser gaúcho. Não é que nem hoje. Hoje não sei se iam para a guerra, né? Sei lá. Bento foge. Bento foge e vem para o Rio Grande do Sul, escondidinho, na Bahia. Ele foi preso no Rio de Janeiro, foi para a Bahia. Vem escondidinho para assumir. E aí cria um negócio bem interessante, olha isso. 18 de novembro de 1937, a Brigada Militar. A Brigada Militar foi criada como corpo policial da província. Por que foi criada a Brigada Militar? Para lutar na guerra. Do lado dos... Não, do lado dos imperiais. A Brigada Militar foi criada para combater os gaúchos. Mas tem um piquete, professor, na brigada. E eles vão desfilar dia 20, garbosos. Pode isso? Pode os brigadianos desfilarem? Claro que pode. Claro que pode, mas é óbvio. Por quê? Porque não são esses de hoje que combateram os gaúchos à época. E os que combateram não tem muito o que fazer. O cara é militar, chama ele para o combate. Ele vai servir o quê? A pátria. Qual era a pátria deles? O Brasil. A Brigada Militar foi criada em Porto Alegre. Porto Alegre não era Farroupilha. Porto Alegre era inimigo. Então veja que a coisa está ficando feia, hein? Está ficando feia a nossa revolução. Mas aí nós conquistamos Rio Pardo. Rio Pardo, cidade importantíssima do centro do estado. Controle do rio Jacuí, uma barreira intransponível, uma grande vitória aqui na Batalha do Barro Vermelho. A gauchada deu uma respirada e disse, opa, agora estamos grande. Agora nós estamos fortes. E o Brasil atrapalhado. Período regencial não tinha nem rei. Era uma bagunça. Era uma bagunça. Nós éramos governados pelo Padre Feijó. O Padre Feijó ia bem até no governo. Aí descobriram que ele tinha 2 filhos. Pode padre ter filho? Não, né? E um com cada mulher ainda. Chamaram o padre. Ô, padre! E ele disse, não são meus filhos, né? Veja bem, né? Aí tiraram o padre. O Brasil estava uma bagunça. E a gauchada foi aproveitando que o Brasil estava uma bagunça e foi se organizando, né? A capital sai de Piratini e vai para Caçapava, um pouco mais do interior do estado, uma cidade mais protegida. Tem que proteger a capital. Não deu para pegar Rio Grande, que era a maior cidade. Levamos uma tunda em Rio Grande. Não deu para pegar Porto Alegre levando uma tunda, então vamos para o interior. Piratini, cidadezinha pequena, é o que deu no início, depois Caçapava, cidade maior. Agora vai, gurizada. Tem uma capital bem formadinha, bem organizada.
vamos construir uma Constituição, vamos organizar o nosso país. E a guerra? Vamos negociar com o Brasil, para o Brasil reconhecer a nossa independência. Por que nós vamos ficar brigando? Quem que ganha com a briga? Ninguém. Ninguém ganha com a briga. Muito menos nós gaúchos. Só que o Brasil está uma bagunça, o Brasil nem nos ouve. Porque sai padre, entra padre. E o imperador, Pedro I, tinha ido embora para Portugal e deixou o menininho, que tinha 5 anos. Alguém tem 5 anos? Aqui tem umas crianças bem pequenas, mãos ao alto, 5 anos. 5. Ninguém tem 5? Então tá bom. 5 anos era o rei do Brasil, não dá, né? Mas ele foi crescendo. Ele foi crescendo. Em 39 ele já tinha 8. Calma aí. 22 de julho, conquista de Laguna. A gauchada pensou o seguinte: nós precisamos uma saída para o mar, senão nós não vamos crescer. Um país sem saída para o mar está lascado. E por que não sai para o Rio Grande? Não dá. O porto maravilhoso de Rio Grande pertencia ao Brasil. E aí, não tem outro lugar para sair? Porto não. Não tem. Mas aí os caras se ligam. Santa Catarina. Tem porto. Nós vamos para lá. Laguna tem um porto legal. A gauchada sai daqui, conquista Santa Catarina. Poxa, que legal. Mas e como é que eles iam conquistar por mar? Aí entrou um italiano, cara. O Garibaldi é um italiano mercenário. Ele só lutava. Aqui é bem legal de vocês verem. Aqui embaixo no Rio Camaquã, lá em Pelotas, eles constroem os barcos, sobem a Lagoa dos Patos e atravessam com barcos com rodas, são os lanchões, puxados por juntas de boi, conseguem chegar no Oceano Atlântico e tomam conta de Santa Catarina e criam um país em Santa Catarina. Tudo isso vocês já sabem, eu só estou lembrando. Criam um país em Santa Catarina. Como era o nome do país? República Juliana. As duas bandeiras, ó. Bandeira do Rio Grande lá em cima e bandeira da República Juliana. Por que tem esse nome? Esse é fácil. Que mês que foi conquistado? Mês de julho, República Juliana. Não vão errar na prova, né? Vejam como eles tinham criatividade, né? Que legal, né? Tanto nome para colocar. Mas está lá. E o Davi Canabarro, aquele senhor ali embaixo. Cuidado com o Davi Canabarro. Depois eu vou falar mal dele, mas é depois, tá? Agora ainda não. Comandava a República Juliana e o Bento Gonçalves acima comandava o Rio Grande do Sul. Durou bem pouquinho. Os brasileiros disseram o quê? Santa Catarina? Não. Já foram lá e, pum, amassaram. Amassaram Santa Catarina e já tomaram da gauchada. Não durou nem um ano essa República Juliana. Começou a ficar feio para os gaúchos. A capital foi para o Alegrete, porque Caçapava estava ruim, os imperiais já estavam chegando. E aí, 23 de julho, Dom Pedro II assume o trono do Brasil com 14 anos. Vocês acham que um rei com 14 anos consegue governar, gente? Sim. O Pedro II, sim. Desde os 5 ele estava sendo preparado para ser rei do Brasil. E ele era um jovem muito preparado. Tanto que ele governou o Brasil por 40 anos. Né? Quando ele assumiu, ele disse, como é que está o Rio Grande do Sul lá? Os caras disseram, estão em guerra ainda, majestade. Disse, não, vamos acabar com a guerra. Vamos acabar com a guerra. Para o Brasil não tem vantagem a guerra. E aí eles, como é que nós estamos de tropas? Nós estamos mal, né? Mas quem é o militar que pode resolver isso aí? Aí disseram para ele, Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias. Esse é o militar mais preparado. Chama ele. Caxias vai lá e acaba com a guerra. Isso como é que nós vamos fazer, majestade? O problema é seu. Ele disse, eu quero 14 mil homens, 30 mil cavalos, 200 canhões, 15 mil armas de fogo. Ele ganhou quase isso, tá? Ele desceu para o Rio Grande do Sul, numa primeira leva com 7 mil homens, profissionais do Exército. Juntando todo o Exército do Rio Grande do Sul, dava quantos? 2,5.
mal armados, mal municiados, cansados, com medo, porque os homens vão para a guerra e as mulheres e crianças e jovens ficam, sabe como. Mas é guerra, não dá para reclamar. Como disse o imperador, quem propôs a guerra foram os gaúchos. Caxias disse são brasileiros, majestade. Não, são rio-grandenses, é outro país, eles querem ser outro país, então vamos invadir o outro país. Caxias conhecia Bento, Neto, Canabarro, Gomes Jardim, Zambecari, e disse, não, são irmãos de armas, né? Vamos negociar. E aqui começa, então, um período difícil para os gaúchos. Os gaúchos, então, vão resolver o que eles querem. E aí tem uma divisão. Tem uma divisão porque alguns dizem, gurizada, não dá mais. Não tem o que fazer. Nós vamos perder. Um outro pessoal diz, não, vamos perder então. Não, mas nós vamos morrer, então vamos morrer. Nós vamos morrer peleando. Então já há uma divisão interna. Mas seguem na luta. Por quê? Porque tem que seguir. Mas chega um ponto que não dá mais. A Argentina trancou a passagem de armas. Estavam tentando comprar armas e vim pela Argentina. Os argentinos disseram, nananina. Os uruguaios disseram, nós não vamos meter com o Brasil de novo, gurizada. Se virem. E nós não tínhamos um porto para chegar a arma. Os franceses, estadunidenses, até que acharam bonito o Rio Grande do Sul criar um país. Mas disseram, olha, não dá, o Brasil é amigo, como é que nós vamos... Não tem muito o que fazer. O que restou para os gaúchos? Negociar. Então, o Caxias, muito importante esse cara, até para a história do Rio Grande do Sul, ele fez jogo duplo. Ele chegava no imperador e dizia, imperador, a gauchada está borrada. Estão tudo com medo. O senhor leve e livre. São gente boa. Só são meio perdidos da cabeça. Não matemos, cara. Vamos levar eles livres, majestade. Majestade, dá teu jeito. Ele chegava aqui no Rio Grande do Sul, reunia o Neto, o Bento e Gomes Jardim e dizia, ó, o imperador está com medo de vocês. O imperador está com louco de medo que vocês... Então vamos fazer um acordo? E ele sabe que vocês podem vencer a guerra, mas ele propõe que fazemos um acordo. E aí vão para o acordo. Alguns querem o acordo, outros não. O Bento adoece. O Bento adoece, 2 anos antes de acabar a guerra. Tuberculose e morre 1 ano depois. Os gaúchos se dividem. Coronel Neto quer guerra. Azar. Vão morrer então. Davi Canabarro diz, não, vão morrer para quê? Todo mundo é brasileiro. O Neto, sendo o voto vencido, pega os homens dele e vai para o Uruguai. Ele tinha muita terra no Uruguai. E vai lutar depois na Revolução, na Guerra do Paraguai, acaba morto. E o Davi Canabarro vai assinar, então, o acordo. Mas tem um negócio que faltava, que a gente chama hoje de massacre de Porongos. Acertaram tudo, está tudo certo, vamos fazer o acordo de paz de Ponte Verde. Tem uns itens do acordo, ninguém vai ser preso, tudo bem, mas tem uma grande interrogação. E os negros? E os escravos? O Rio Grande do Sul disse que eles seriam livres, mas o Brasil não quer eles livres. Aí tem uma interrogação porque nós não sabemos. Nós chamamos de massacre de Porongos. O que aconteceu? Mais ou menos 600 negros, não se tem os números certos, ex-escravos, escravos. Na localidade de Porongos, no sul do estado, eles foram desarmados. O que foi dito para eles? Vocês entregam as armas e vocês vão ficar livres sem armas e vão poder se reintegrar à sociedade. Eles não aceitaram muito, mas também não tinham muita escolha, né? Ou confia e entrega as armas e se reintegra à sociedade como homens e mulheres livres, ou segura as armas e morre lutando, porque não tem o que fazer. Tudo bem, eles aceitaram. Entregaram as armas e fizeram uma grande festa aquela noite, com alguns brancos que eram os brancos que eram abolicionistas, né?
E aí vem a interrogação. O que diz a história oficial? Uma tropa de imperiais estava passando por ali, ouviu os tambores e a música da festa, foi dar uma olhada o que era e foram recebidos a tiros. Então não restava outra coisa, essa tropa imperial responder o tiro. Mataram todos os negros. Durante muitos anos se contou isso. Hoje parece meio Chapeuzinho Vermelho, né? Vovozinha, Lobo Mau. Os historiadores chamam hoje de massacre de Porongos. E uma grande parte desses historiadores dão a culpa a Davi Canabarro. Ele teria desarmado os negros, aliás, ele desarmou os negros. E teria, e o verbo é esse, porque nós não temos certeza, teria avisado o exército imperial. Ó, os negros estão sem armas. Restaram quase nenhum que foram vendidos como escravos no Rio de Janeiro. Então isso é uma coisa que não é muito legal, mas que ainda estamos estudando, né? Esse é o mapa do Rio Grande do Sul, até ele não está tão bonito, mas essas linhas vermelho e azul são onde aconteceram os deslocamentos de tropa e batalhas. São Luís Gonzaga não participou da Revolução Farroupilha. Nenhuma batalha aqui. O Rio Piratininha que mataram o general Farroupilha, mas é um caso perdido, se não são as tropas. Ele vinha para cá e no retorno mataram ele. Mas a Revolução Farroupilha foi muito importante para a nossa cidade. Porque as famílias que viviam principalmente no sul do estado e que não queriam se envolver nos combates, vieram viver nas missões. Vieram viver nas missões. Então, vendem o que têm ou abandonam o que têm e vêm viver nas missões. Em São Luís Gonzaga, inclusive. Então, para nós é um ganho a Revolução Farroupilha como cidade, né? Traz pessoas, a maioria descendentes de portugueses, para não dizer todos descendentes de portugueses, que vêm viver em São Luís Gonzaga, em Santo Ângelo, e aqui na região das Missões. Então, a Revolução Farroupilha não chega aqui nas Missões diretamente, mas após a Revolução ela chega em direto. E no mapa nós conseguimos ver isso, então. Eu falei dos farroupilhas, eu já sei a resposta. Se eu perguntar por que chama a Guerra dos Farrapos, vocês vão dizer porque eles viviam com as roupas em farrapos, né? Lutaram tanto que as roupas ficaram rotas e rasgadas. É e não é. É e não é. O nome Farroupilha existe antes da Guerra dos Farrapos. Então aí eu já matei, essa resposta já não serve. Tá? Antes da guerra já tinha os farroupilhas. Como assim, então? Os farroupilhas eram os políticos do lado dos liberais, do Partido Liberal. E como esses políticos do Partido Liberal eram aqueles de classe média e média baixa, porque o pobre não participava da política que não podia votar. Então, para vocês entenderem mais fácil, classe média e média baixa, os liberais não conseguiam ter roupas novas em cada reunião, diferente daqueles nobres muito ricos, repetiam roupas, às vezes as roupas tinham uma costura. Começaram, então, os conservadores, a nobreza, a chamar aqueles liberais de farroupilhas, ou seja, roupas em farrapos. Depois, este ideário liberal, esta ideia liberal, é a ideia que virá para a Revolução Farroupilha, que são as ideias de igualdade da Revolução Francesa, né? As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. No Rio Grande do Sul, o que está escrito na nossa bandeira? Aí tem que saber. Não, do Rio Grande do Sul. Liberdade, igualdade, humanidade. Trocamos o fraternidade francês pelo humanidade. Nossa bandeira tem quantas cores? As cores da Revolução Francesa eram 3. Todas as bandeiras de país ou de lugares que têm 3 cores dispostas em linhas horizontais, verticais ou diagonais, são heranças da Revolução Francesa.
E aí essa herança vem pela maçonaria, que é um outro assunto que precisa mais tempo. E vocês precisam um pouquinho mais de idade aí, para entender que são assuntos um pouco mais teóricos, não complexos, teóricos. Então, não somos os farrapos porque andávamos com roupas rasgadas. Até andávamos, né? Até andávamos, porque também não dá muito. Os nossos combatentes eram peões de distância. Né? Não tem, nosso exército não tem profissionais, né? Com raras exceções. Agora, já vamos terminando, quem está cansado aí, só mais um pouquinho. Nós vamos fazer as reflexões. Eu trouxe 6 reflexões. A primeira é essa, que não apareceu. Não sei porquê. Agora. Revolução ou guerra farroupilha? O que precisa para ser uma revolução? O Gabriel sabe, mas não vou te perguntar, Gabriel. O Gabriel é um dos melhores alunos que eu tenho. A Isabelle também está ali. O Gabriel é meu bruxinho. De vez em quando ele me incomoda, mas ele é bom. O que eu preciso para ter uma revolução? Guerra eu sei o que eu preciso, já está visto. Mas a revolução, eu preciso mudar. Mudança grande, exatamente. Exatamente. Vamos dar um exemplo de vocês. Não é de vocês aqui, que eu sei que vocês são bem comportadinhos, mas são de outros. Aí quer sair para ir num lugar, né? Mãe, pai, dá para eu ir não sei aonde? Aí a resposta é, não. Mas eu quero ir, porque não, tuas notas estão baixas. Já ouviram isso? Não. Aqui ninguém tem nota baixa. Vocês dão um grito e batem a porta do quarto. Pá! E ficam dentro do quarto. Isso é uma guerra. Porque provavelmente na sequência vão levar uma chinelada. Não façam isso. Não façam. Como que isso viraria uma revolução? Se vocês mudassem. Bateu a porta, isso não vai existir. Bateu a porta do quarto e deu um grito, aí vai a mãe lá. Agora sim, filhinho, filhinha, nós vamos te liberar, tu pode ir, está tudo certo. Bateu a porta e nós entendemos. Aí é uma revolução. Quando eu consigo mudar. Se eu não consigo mudar, não adianta eu me matar com outro. Revolução Francesa é revolução. Mudou um pouco, depois não mudou mais. Mas mudou, e mudou o mundo a Revolução Francesa, né? Agora, aqui foi guerra ou revolução? Foi guerra? É isso, Walter? Mas se eu disser que eles queriam construir um país, isso não é uma mudança? Então, eu posso dizer que foi uma revolução? Até posso. Depende como eu vou dizer isso. Vou dizer, professor, é uma revolução? Queriam mudar? Seríamos uma república. Não teria mais rei, não queríamos reis. Íamos escolher nosso representante. Olha que lindo, professor, né? Isso é uma revolução. Mas não deu certo, mas era uma revolução. Outro dirá, é uma guerra. Porque, na verdade, não ia mudar. Ia mudar o quê? O pobre ia virar rico? O analfabeto ia aprender a estudar? O escravo ia ser livre? Então, as duas respostas podem, mas eu preciso que vocês formulem bem formuladinho. Meus alunos sabem, né? Tem mais de uma resposta correta por vezes. Aliás, na filosofia sempre, mas hoje não é filosofia. Desde que tu me explique o que tu quer. Então vamos ficar com duas. Seguimos. O hino. É bonito nosso hino, né? Foi composto quando? Tem que saber, pessoal das prendas e... Como é que chama esse negocinho aqui? Crachá. Desculpe a minha ignorância. Porque aí... Prendas de faixa e peões de crachá. É isso, né, patrão? Muito bem. Quando foi composto o nosso hino? Ah, Irene disse que vocês sabiam. Ô, Irene, tu disse que eles sabiam. Tão tímidos, né? Vocês lembram que nós invadimos Rio Pardo, né? E prendemos quem? A banda. A banda imperial, tinha um quartel lá. Prendemos a banda e dissemos o quê para o maestro?
Faz o hino, maestro. Isso eu não vou fazer hino. Ah, vai. Ah, vai. Convenceram o maestro. Como é que será que convenceram o maestro? Disseram, maestro, é melhor o senhor fazer para evitar problemas, né? Vá que, né? Vá que o senhor tropeça e caia, maestro. O maestro fez, mas a letra que foi feita lá não é essa que nós cantamos. Eu não sei o nome dos caras, se quiser pesquisar nomes, pesquisa. Aquela letra cantaram um pouco e não se agradaram. É uma letra, não tem nada a ver com nada. Aí não gostaram. Surgiu uma segunda letra, que nós não sabemos quem é também. Começaram a cantar. Surgiu uma terceira letra. A melodia é a mesma, belíssima, por sinal. É, dona Irene, a senhora que entende música, né? A melodia é a mesma. A letra é a terceira. Fizeram a votação e escolheram aquela letra, século XX. E foi modificado em 1967, eu acho. Retiraram uma estrofe linda que falava de Atenas e Roma. Linda para mim, que sou professor de história, né? Atenas e Roma, mas retiraram. E agora, depois do que eu falei, continua bonito o hino? Sim ou não? Mas dá para estar mudando o hino? Ué, então não vale esse hino. Vamos mudar o hino, patrão. Não gostamos deste. Claro que dá para mudar o hino. É claro. Quem é que mudou o hino? Nós. E dá para mudar outras vezes se quiserem. Tem uma discussão bem grande no nosso hino. Tem um vídeo lá no meu canal do YouTube. Aliás, quem não tiver nada para fazer assim, na sexta-feira chuvosa, de vez em quando dá uma olhadinha lá. Deixa o like. Como é que é like? Me ajuda aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Os caras sabem tudo. Tem um trecho do nosso hino que é um pouco controverso. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. E agora? O povo que foi escravizado não tinha virtude? O que dizem alguns? Ei! Meu povo foi escravizado, mas eu tenho virtude. Eu fui escravizado porque eu não pude fazer nada. Outros vão dizer, calma, não é isso. Aqui está dizendo que nós temos virtude e não seremos escravizados. Para que lado eu vou? Quem está certo? Eu não sei para que lado vocês vão, mas eu preciso que vocês tenham um argumento. Aquele que acha que o hino é preconceituoso e racista, tenha argumento. Argumento, não é o sim porque sim. E não é dizer palavrão para o outro. Vai tomar no zóio. Não serve, é argumento. Aquele que acha que não, que tenha argumento. Não tem problema do hino modificar, gurizada. O hino do Brasil também já não era esse. O hino do Brasil era o hino mais bonito que nós temos, era o hino do Brasil, que é o hino da independência. Já podeis da pátria filhos, ver contente a mãe gentil, já raiou liberdade no horizonte do Brasil. Ninguém canta isso, o pessoal da minha idade cantava isso na escola ainda. Mas era o nosso hino nacional, depois trocou. Eu acho que infelizmente. E agora? Eram os farroupilhas separatistas? Queriam separar do Brasil? Sim ou não? Depende, talvez. Eu falei antes isso. O que eu falei antes? Não houve o quê? Houve uma separação, né? Vem para cá o pessoal que quer separado, aí vem uns para cá. Né? A quem não quer separar, vem para cá. E vocês que estão no meio, estão pensando. Eu vou de novo para duas respostas e eu preciso que vocês construam. Quem veio aqui esperando resposta pode ir para casa. Vocês vão construir, gaúchos e gaúchas, com argumento. Nós não podemos ser o sim porque sim. O sim porque sim não nos serve, não serve para o CTG, porque vocês estudam a história do Rio Grande. Não tem uma resposta definitiva em história. Normalmente a gente tem mais de uma visão. O fato histórico é um só. Não muda. A Batalha do Fanfa não vai voltar. A Batalha do Seival não vai voltar. Mas a interpretação sobre as batalhas pode voltar.
o que a gente pensa hoje sobre aquilo, né? Isso muda. Então, eram separatistas? Alguns, sim. Coronel, depois general Antônio de Souza Neto, absolutamente separatista. Bento Gonçalves, não era imperial, era monarquista. Não queria separar e queria que tivesse um rei. Tem algum problema nisso? Nenhum. Não tem nenhum problema. Porque vocês nunca vão encontrar algo que todo mundo pensa igual. E quando todo mundo pensa igual, dá uma desconfiada. Né? Por quê? Porque é um movimento muito grande na história do Rio Grande do Sul. Seria estranho achar que todos concordariam com a mesma coisa, né? Vamos para a nossa quarta reflexão. E agora? Eu vou sentar. Dá para sentar, Enel, ali, né? O Enel está filmando aqui. Aí, Enel, põe aí para ficar bem bonito. Agora sim, eu não vou falar nada. Eu quero saber se nós vencemos a guerra ou não. Sim ou não? Não? Sim? Peraí. Não sei é a melhor resposta. Não sei é maravilhoso, né? Também não sei, né? E agora, dá para ter mais de uma resposta? Não, mas aí eu não sei se dá para ter mais de uma resposta, porque eu não posso saber de uma guerra se eu ganhei ou se eu perdi. Posso ajudar então? Vamos lá. Quem acha que perdeu a guerra... Perdemos, professor, que triste, né? Quem acha isso vai ter que ir para um seguinte caminho. Não tem problema achar isso. Nós tentamos a nossa independência e não conseguimos. Então, perdemos. Mas é uma resposta mais direta, né? Eu tentei um negócio e não consegui, então eu perdi. Eu queria vir no CTG assistir a palestra. Eu não pude ir no CTG, eu perdi a palestra. Muito bem. Quem acha que empatou, será que tem resposta para empatou? Empatou é brabo. O empatou vai dizer assim, olha, professor, na verdade, terminou igual estava no início. Não, no início era como? Estávamos no Brasil, vivendo de boa, tranquilo. Continuamos no Brasil, vivendo de boa, tranquilo. Não mudou nada? Se não mudou nada, não perdemos. Serve essa resposta também? Sim e não, né? Depende do que vocês vão. E o ganhou? Agora que vem. Depende. Depende do quê? Dá para dizer que nós ganhamos a Guerra Farroupilha? Dá para dizer que nós ganhamos. Dá para dizer que nós ganhamos. Por que dá para dizer que nós ganhamos? Porque nós lutamos. A vitória não está em sempre conseguir tudo que se quer. A gente lutou. E a nossa luta significa a nossa vitória. Vocês têm uma gincana aí que está rolando, né? É isso, dona Irene? Na gincana, dá para todo mundo ganhar a gincana? Não, não dá para todo mundo. É equipes, né? Vai ter uma equipe que vai ganhar. Mas e a equipe que não ganhou? Só perdeu? Não, ela tentou, ela aprendeu, ela se uniu com os companheiros, ela arrecadou, provavelmente tem arrecadação de donativos, eu estou vendo o pessoal chegar aí, trouxe donativos para ajudar pessoas que precisam. Esses ganharam também. Então não é um que ganha só. A gente ganha algumas coisas, né? O que nós ganhamos? Talvez nós tenhamos ganhado o fato de vocês estar piochados aqui. Isso nós vamos ver daqui um pouquinho. Então também dá para dizer que ganhou. E por que eu comemoro o 20 de setembro? Aliás, deveríamos comemorar o 11 de setembro, na minha opinião, tá? Porque proclamar a independência do Brasil é muito maior que invadir Porto Alegre. Mas tudo bem, o MTG optou por essa data, ficamos com ela. Nós comemoramos o fato de ter lutado. São Paulo comemora 1932. São Paulo fez quase igual ao Rio Grande do Sul. Mas levou um pau que eles nem sabem. E eles comemoram com muita alegria o fato de ter lutado. Então, por isso que nós podemos dizer que vencemos.
Quase acabando. E os negros? Mataram os negros, professor. Mataram os negros. Uma pergunta muito boa agora. Nós seríamos um país, eu já falei. Esse país teria uma Constituição? Sim ou não? Sim. Não é essa a pergunta. Sim. Projeto da Constituição do Rio Grande do Sul. Tem na internet, é a varrer para quem quiser. Escreve lá, Projeto Constituinte República Rio-Grandense. Vai baixar em PDF inteirinha a Constituição para vocês. Mas eu vou ajudar. Artigo 6º. 1943 o projeto. São considerados cidadãos rio-grandenses. 2 pontos. Parágrafo 1º. Todos os homens livres. Vou repetir. Claro que as mulheres estão dentro disso, né? Homens são a humanidade. Naquela época não tinha homem e mulher. O homem era para todo mundo. São considerados cidadãos rio-grandenses. Todos os homens livres. Haveria escravidão no Rio Grande do Sul, sim ou não? Sim ou não? Parece que sim. Parece que sim. Isso é um problema? Sim. Nós queremos fazer um país justo, democrático, honesto, tarará, e vamos ter escravos? Professor Bento tinha escravo. Aliás, todos tinham. O Neto é o único que tinha poucos. O Neto ainda dá para ajeitar um pouquinho a vida dele. Mas isso era normal, tá? Se nós vivêssemos naquela época, teríamos escravos. Tinha que ter um pouco de grana, né? Eu acho que eu não teria, não. Professor não tinha escravo. Não dá, viu, Vato? Professor, não temos dinheiro. É uma dúvida, mas assim, nós acreditamos que o Rio Grande do Sul seria escravista por essa expressão. Porque não tem por que escrever na Constituição que são cidadãos os homens livres, se todos forem livres. Na Constituição do Brasil não está lá, os homens livres. Por quê? Porque todos são livres. Então nós acreditamos que o Rio Grande do Sul teria escravos, mas isso é muito tênue, tá? Porque esse debate era gigante entre esses gaúchos, porque haviam abolicionistas, principalmente o Neto e a turma dele, né? Que os caras entendiam que o escravo ele é horrível por questões humanitárias, é óbvio que sim, mas ele é horrível por questões econômicas. Você sabe por que o charque do Rio Grande do Sul era mais caro que o charque da Argentina e do Uruguai? Porque o nosso era feito com escravos. Aí tu pensa assim, mas professor, o escravo não precisa pagar ele, só comida e água. Vai sair mais barato. Não. Argentinos e uruguaios pagavam por produção. Quanto mais o charqueador produzisse, mais ele ganhava. O escravo, se ele produzisse uma manta de charque por dia, os 50, ele ia ganhar um laçaço no final do dia. Então ele não está muito preocupado, né? Aí o escravo está fazendo um charque, sentou uma mosca varejenta nessa mantinha de charque, ele dá uma olhada e diz, aí, mosca, é aí mesmo, agora que o patrão vai se lascar, o charque vai ter bicho. Já o cara que ganha por produção, ele vai, sai, mosca, vai estragar meu charque. Então o charque do Rio Grande do Sul era muito mais caro porque usava escravo. Então, economicamente, a escravidão também não é boa. Para terminar, a última reflexão, e a última é complexa, né? O que está escrito ali? E se não tivesse existido o conflito, a guerra? Não existiu, esqueçam dela. Não lutamos contra o Brasil, não tentamos independer, não nada. O que mudaria hoje? Nem vou falar da questão de uns de nós não estariam aqui, porque o efeito borboleta, não é? Haveriam CTGs?
Talvez não. Porque o movimento tradicionalista gaúcho, ele é calcado na Revolução Farroupilha. Porque se não ela, os caras do 35 em Porto Alegre iniciassem esse movimento, já tinha iniciado, mas transformar ele num movimento rio-grandense, vocês não estariam orgulhosos de vestir pilcha. Vou contar um segredo aqui. Estava pesquisando sobre Jaime Caetano Brown, e tem uma dúvida sobre o Jaime, né? Se ele usava lenço branco ou vermelho e tal, né? A Irene sabe dessa história. E eu, na minha pesquisa, há muitos anos, entrevistando o seu Elias Possap, que era o diretor da Rádio São Luís, que tinha o programa Galpão Distância, que vai dar origem a este nome. E eu perguntei, seu Elias, o Jaime usava lenço branco ou colorado? Agora nós vamos matar a charada, né? E ele pensou um pouco, já bem velho, e disse, eu não lembro, professor. Mas ele usava os dois, ou como é que era? E ele disse, mas eu não lembro do Jaime andar pilchado. Mas aí me caiu o butiá dos bolsos, né? Eu digo, só um pouquinho, seu Elias. Como assim? Mas eu não lembro do Jaime pilchado. Mas eu acho que ele usava o branco, eu não lembro. Eu disse, não, volta a fita, seu Elias. O senhor não lembra do Jaime pilchado? Eu só lembro do Jaime pilchado nos programas da rádio aqui. E ele não vinha quase nunca. Ele mandava os textos. Mas por que isso? Diz ele, porque ninguém andava pilchado na cidade. 1940 e alguma coisa. Como assim? Não. E ele me disse, tu acha que as pessoas iam andar pilchadas na cidade? Não estão lidando com o gado. Vai se pilchar para quê? Aí eu fui estudar, né? Deixa de ser burro, professor. Este movimento de orgulho de ser gaúcho é construído a partir dos anos 50. E aí vocês têm em Paixão Cortes, outros, mas esse é um grandíssimo nome, né? O Rio Grande deve muito a esse cidadão. E este movimento que vai iniciar em Porto Alegre de construção da identidade do gaúcho, de ter vários jovens orgulhosos por serem gaúchos, está muito calcado na Revolução Farroupilha. Se ela não tivesse existido, talvez teriam pegado outra coisa, né? Mas, assim, para nós foi muito importante existir a Revolução Farroupilha para que nós construíssemos este ideal, este modelo de vida. E que vocês cultuam maravilhosamente aqui e sigam, porque esse é um exemplo que o Rio Grande do Sul tem dado para o Brasil. Já estão por aí os movimentos de tradição nordestinos. Os MTNs, que São Paulo tem bastante. Os nordestinos olharam para os gaúchos e disseram, poxa, o Nordeste não é legal a história? É legal. Por que nós não temos orgulho em ser nordestinos também? E se espelharam no nosso movimento para criar um movimento de orgulho em ser nordestino. O nordestino sofre preconceito. E eles estão criando isso, de voltar para o seu passado e de ver as suas origens. Então, para concluir agora definitivamente, e aqui, se alguém quiser conversar comigo depois, esses são os canais que nós podemos seguir trocando ideia e seguir reflexionando, e dizer para vocês que a ideia era reflexionar, a ideia era pensar. Eu não trouxe respostas definitivas, porque essas vocês constroem. E depois podem seguir, patrão, dona Irene, construindo aqui com vocês mesmos, né? E estudando e mantendo as tradições. Porque são as crianças que vão levar adiante. Nós já estamos, quem já passou da curva já está indo. Mas vocês se espelhem nos pais. Uma coisa que eu digo para meus alunos, agora sim, definitivamente, para concluir. Os pais sempre querem o nosso melhor. Sempre. Talvez o melhor que o pai queira não seja o que eu entendo como melhor. Às vezes não. A mãe não sabe nada, o pai não sabe nada. Nem tem Instagram. A gente ouve isso às vezes, né? Mas o pai e a mãe sempre vão querer o nosso melhor. Sempre. Tem só um cara que vai querer que o seu filho seja melhor que ele, é o pai. Só tem uma mulher que vai querer que a sua filha seja melhor, é a mãe. Quanto mais os nossos filhos crescem, mais felizes nós ficamos. Então, honrem os pais. Essa é a única resposta que eu tenho hoje para vocês, não é de história. É a resposta de honrem os pais. E finalizo agradecendo a oportunidade do patrão, a minha madrinha Irene, que me proporcionaram o prazer de estar aqui com vocês hoje. E eu agradeço.
E nós conversamos por aqui depois, porque vai seguir a programação com a apresentação de vocês, e nós não teremos hoje a oportunidade de responder perguntas, tá? Mas nós podemos fazer pelas redes sociais. Muito obrigado e boa noite. Oi, Lazy! Oi, pessoal! Hoje vim mostrar para vocês as nossas marmitas de brownie, que são os nossos brownies tradicionais. E como vocês podem ver, também uma ótima opção para comer com sorvetes. O Momento Formigas dessa semana fica por aqui. Espero vocês semana que vem. Sou Adriana Catelã, proprietária da Rede AC Financeira há 18 anos no mercado. Trabalhamos com empréstimo aposentado e pensionista do INSS, fundo de garantia, crédito na conta de luz, crédito pessoal no carnê, crédito para funcionários do Estado, militares, agricultores e para autônomos também. Venha até a AC Financeira na Avenida Sandor Pinheiro Machado, 2595, comprove o que estamos anunciando. Escrita fiscal e contabilidade para empresas de todos os portes. Segurança para o seu departamento pessoal. Contabilidade, gestão financeira em um só lugar. Nós somos a Agile Contabilidade e Assessoria. A Copa Trigo é uma cooperativa que foca no atendimento das necessidades dos seus associados. Nosso quadro de consultores técnicos está capacitado para melhor orientação aos associados. Copa Trigo, aqui o associado é o dono. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa.
basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Entrando então no segundo bloco do nosso especial Semana Farroupilha, agora nós vamos vir com a parte das apresentações das prendas e peões do CTG. A primeira apresentação vai ser da Beatriz Bocácio, segunda prenda juvenil, que vai declamar a poesia Gaúcha Guerreira. Dos versos de Salvador Ferrando Lambert, Gaúcha Guerreira. Em cada um desses livros que abordam coisas do Pampa, logo encontramos a estampa de um gaúcho destemido, homem de brio, aguerrido, que soube alargar fronteiras, mas não falam da parceira que acompanhou seu marido. Falam muito na bravura dos soldados nas trincheiras, mas onde estão as guerreiras que povoaram esta terra? No litoral, pampa e serra, nunca lhes dão importância. Mas quem defendeu a estância durante os tempos de guerra? Certamente uma heroína. Lá, na memória do tempo, sem medalha ou monumento, satisfaz a indagação. E aquele fuzil na mão daquela mulher bonita, foram tantas as anitas semeadas por este chão. Enquanto o homem peleava em seu instinto carrancho, a mulher guardava o rancho dos saques pelas guerrilhas, cavalgando nas coxilhas. Ela se fez sentinela, sem esquecer das panelas e a proteção da família. Desde a Índia Ponaim, a prenda contemporânea, tanto a que veio da Espanha, nativa ou de Portugal, da Polônia ou da Alemanha, seguiram tantas campanhas, vestindo o nosso ideal. A mulher se fez presente nas lutas por nossa terra, simbolizada em Ana Terra e Bibiana Cambará. No Passo do Jacaquá, a história fala tão pouco, mas não foi só o Cabo Toco que peleou no Caverá. Na voz da mulher gaúcha, peço reconhecimento para puxar mais um tento do laço da tradição
que acende a luz da razão, o erro não continue e a mulher se perpetue na história deste meu chão. Muito obrigada. É a mulher galponeira mostrando a que veio. E para continuarmos a nossa apresentação, vamos chamar agora a primeira prenda Dente de Leite, Luísa Chagas, que vai executar a música Missioneiro. Boa noite a todos. Meu nome é Luísa de Oliveira Chagas, tenho 9 anos e sou com muito orgulho primeira prenda Dente de Leite do CTG Galpão de Estância. Executo agora de Tio Bilia, Missioneiro. Então, você acompanhou a apresentação da primeira prenda Dente de Leite, Luísa Chagas. E agora, para nós darmos continuação às apresentações artísticas, nós vamos chamar Eduardo Silva Batista. O Eduardo, que está finalista do Enarte na gaita ponto até 8 baixos. Então, agora você acompanha a apresentação do Eduardo. Boa noite a todos. Me chamo Eduardo Silva Batista. Sou peão do CTG Galpão de Estância. Estou nas finais do Enarte agora, né? Na gaita ponta até 8 baixos. E vim aqui para mostrar um pouquinho do que eu sei, né? Dar uma palhinha. Muito obrigado, então. Vamos meter ficha. Galpão de Estância sempre com grandes artistas, peões e prendas de alto gabarito, mostrando todos os seus dotes artísticos e hoje aqui no Gente Daqui. Para nós darmos continuidade ao nosso programa, nós vamos chamar agora a Amanda Burim, que é primeira prenda juvenil, para falar sobre o Dia do Jovem Tradicionalista, que é hoje, quando esse programa está sendo gravado, que é dia 5 de setembro. Então agora estamos aqui com a Amanda. Amanda vai falar um pouquinho então para nós sobre
o Dia do Jovem Tradicionalista. Primeiramente, obrigada, Amanda, por tu estar aqui, estar participando do Gente. E fala um pouquinho para nós, primeiro a tua experiência como ser uma jovem tradicionalista, quando que começa essa tua paixão pelo tradicionalismo, quando que tu entra no CTG? Bom, na verdade, eu fazia parte do CTG inicialmente quando eu era mais nova. Só que eu voltei em 2022 e nesse ano eu decidi concorrer à primeira prenda e consegui. E conseguiu. Amanda, hoje nós estamos gravando esse programa no dia 5 de setembro, que é o Dia do Jovem Tradicionalista. O que é essa data? O que ela significa? Esse dia remete aos jovens que, liderados por Paixão Cortes, deram início ao nosso movimento no ano de 1947. Naquele mesmo ano, Porto Alegre decidiu homenagear os restos mortais do herói Farroupilha, Davi Canabarro. E aí começa então esse movimento. E hoje, tu como primeira prenda, tu que entende desse movimento, tu sente que cada vez está sendo mais aceito, os jovens estão entrando mais, tu vê aumentar o grupo juvenil dentro do CTG? Sim, aumenta muito. Todo ensaio tem uma prenda, um peão novo. Eu acho que tem aumentado bastante. Tanto que isso vai prolongar o nosso movimento para que ele continue por muitos e muitos anos. E é a importância do jovem continuar vindo para que as tradições também vão se perpetuando, né? Sim, daí nunca vai acabar, né? E para ti, foi uma tradição passada de pai para filho? Foi. Foi? Uhum. Então vem já da mãe, do pai do CTG. Isso. E hoje tu como primeira prenda. Quantos anos ao total de CTG, Amanda? Tu consegue ter, por mais que tenha tido esse intervalo, mas quantos anos de CTG? Uns 3, 4 anos. 3, 4 anos de CTG. Mas eu sempre ia em baile quando era pequena com meus pais. Sempre gostando da tradição. Minha mãe também já foi prenda, muito tempo atrás. Então, realmente é uma tradição passada de mãe para filha, de pai para filha, assim por diante. Amanda, obrigada pela tua participação e que vocês tenham uma ótima semana Farroupilha. Muito obrigada. Então agora estamos aqui com a gestão do CTG Galpão Distância 2024. Estamos com o patrão Valderi, estamos com a sua esposa, a dona Kátia, e com todas as prendas de faixa e peões de crachá. Primeiramente eu quero agradecer ao patrão e à sua esposa por terem aceito o nosso convite e principalmente ter permitido que nós viéssemos hoje aqui, termos gravado a palestra, poder também ter a apresentação dos peões e das prendas. Então, primeiramente, muito obrigada por nos receberem tão bem aqui no Galpão Distância. Deixo para vocês dar o boa noite e também contar um pouquinho de como tem sido a semana Farroupilha de vocês e o que ainda tem pela frente. Boa noite. Foi uma honra receber vocês aqui no Galpão Distância, participar com nós da nossa semana Farroupilha. Então já tivemos 2 bailes, né? No dia 13 começamos a semana Farroupilha com 2 bailões, dia 14 outro baile. E no domingo? No domingo, como sempre, a gente teve o nosso tradicional chá, o chá galponeiro. Por que é feito esse chá? Porque a maioria das vovós, dos vovôs, não conseguem vir nos nossos eventos, porque se torna mais tarde. E eles vêm para nos prestigiar, trazem toda a família e ver seus netinhos, seus vizinhos, seus amigos a dançar. E foi muito bom mesmo, tá? E continuando então, na segunda-feira já demos uma folga e fomos visitar nossos conterrâneos, nossos outros CTGs. E voltamos então hoje de noite então com o nosso bingo galponeiro, né? Que a nossa semana Farroupilha é do Jaime Caetano Brau. E aí a gente tem mais 2 bailes, né? Dia 18 e dia 19. E vai culminar na sexta-feira com o desfile tradicionalista de toda a comunidade de São Luís Gonzaga. Então, a programação do CTG foi repleta, né? Ainda continuamos com mais 3 dias de evento, porque hoje de noite, então, acontece o bingo, ainda mais 2 bailes, encerramento com chave de ouro vai ser no desfile do 20, toda a família galponeira preparada para desfilar. Toda a família galponeira. E quem não adquiriu a sua mesa, aproveite, né? Tem espaço Sim. ainda, vem pro galpão, tem 2 bailões ainda para aproveitar, né? Para nós combinar no desfile com toda a família galponeira O junto. baile de amanhã, patrão, dia 18, é com quem?
Ai, tu me pediu. Tem mais, deixa eu olhar aqui. Vamos pegar olhar, a colinha aqui rapidinho. Eu sei de cabeça que 19 é Lincoln Ramos. Esse sim. Agora, o 18, aí eu também já vou ficar devendo, tá? Eu lhe ajudo só no do 19, que eu sei que é Lincoln Ramos. Agora, vamos lá, patrão. O senhor puxa aí as anotações, puxa as cadernetas modernas e vamos descobrir quem é que está no dia 18. Vamos lá, então. É Pedro Ivo e banda, tá? E grupo. E vai fazer a nossa festa na quarta-feira à noite. E no dia 19? Lincoln Ramos e grupo também, que vai culminar o 19, que nós vamos arrastar o pé aqui, gastar a sola da bota até a madrugada. Mas não pode exagerar, porque no outro dia tem que desfilar, Continua um desfile. Vamos, acho que fazer aquele brick, né? Acho que o pessoal já vem de cavalo encilhado, deixa aqui na frente. Outro dia só boleia a perna e vai, né? Para não ter perigo de se atrasar pro desfile. E tem mais um detalhe ainda. Depois do desfile, quem desfilar o Galpão Distância aqui, pro sócio que ia participar e tá em dia com o Galpão Distância, pode churrasquear com nós aqui. Vai ter o churrasco tradicionalista servido para todos os sócios que estão em dia com a sua entidade. Então a gente culmina ainda com um churrasco na sexta-feira. Pessoal, então, eu já vou me despedindo aqui, porque no final nós vamos fazer um convite especial para vocês. Quero agradecer novamente a vocês pela oportunidade, pela recepção da TV aqui dentro do CTG. Agradecer quem está em casa nos acompanhando, agradecer a Irene, que está ali no telefone nos filmando, que proporcionou e que viabilizou esse Gente Daqui hoje, diretamente do CTG. Dizer que semana que vem nós temos mais Gente Daqui e agora eu vou chamar a Camille Teixeira para fazer o convite especial para você que está acompanhando. E eu já vou deixar o meu tchau, porque a finaleira vai ser por conta deles, tá? Camille, deixa o teu convite. Boa noite, então, a todos os tradicionalistas. Eu vim comunicar para vocês que estão aqui observando nós nesse vídeo, virem no nosso jantar baile, que será no dia 18 e 19 de setembro. E também quero agradecer a vocês, vocês todos, né? E também quero pedir um pedido, que é para vocês virem aqui no galpão, e eu espero que dê tudo certo, né? E também vai ter um desfile que vai acontecer também. E é isso. Então, fica o convite. Venha para o galpão!